Olá, seja bem-vindo a esta semana muito especial, onde vamos tratar alguns assuntos que atingem a questão das leis, as leis da vida. Nós estamos começando hoje, esse sábado à tarde, vamos ter no domingo à noite, segunda à noite, sexta à noite, durante as semanas da noite, não é? E no sábado, no próximo sábado à tarde, vamos ter um encontro então aqui no escritório, para todos aqueles que fizeram as suas inscrições, aos líderes de saúde da Associação Paulistana, tá bem? Então, você é bem-vindo, você é muito bem-vinda para participar conosco dessa semana, né? Faça um esforço, eu sei que não é muito simples a gente separar um tempo para poder estar juntos, mas eu acho que isso faz bem para você, faz bem para todos nós, a oportunidade de a gente poder estar junto aqui, aprendendo um pouquinho mais, estudando um pouco mais a respeito do assunto que trata da nossa saúde, da nossa vida espiritual, a conexão da saúde com a vida espiritual. Essa semana, eu vou te dizer quem é que vai estar conosco aqui. Vai estar conosco aqui amanhã à noite, domingo à noite, o pastor Marcelo, que é o líder de saúde da União, vai falar um pouquinho sobre o poder da comunhão diária, daquele que tem uma mente saudável, um estilo de vida saudável. Na segunda-feira, o Dr. Januário vai falar um pouquinho, ele vai tratar um pouquinho de experiência, vai falar para vocês sobre algumas experiências virtuosas, não é, exitosas dos clubes de saúde e como está avançando aqui no Brasil. Na terça-feira, o Dr. Rogério Guzmão, ele é um dos diretores do Hospital Adventista aqui em São Paulo, ele vai tratar um pouquinho de como é ser um líder de saúde no tempo de hoje. Ele vai contar algumas experiências, ele é um líder de saúde em uma das nossas igrejas. Então eu acredito que isso vai fazer muito bem para você, tá? Na quarta-feira nós vamos ter o chefe de cozinha, o Ricardo Fioravante, e ele vai trabalhar um pouquinho o poder do projeto culinário nos clubes de vida e saúde, tá? Como é que você pode usar a culinária saudável para alavancar os clubes de saúde e ajudar na pregação do evangelho lá na sua igreja local. E nós vamos ter também a doutora Daniela, vai falar um pouquinho a respeito do estilo de vida saudável. Ela é uma médica muito bem conceituada, ela e seu esposo. Então ela vai conversar conosco na quinta-feira, tá? E na sexta-feira nós vamos ter o Dr. Mark Sandoval, que é um médico, ele está vindo dos Estados Unidos, vai fazer o lançamento do livro, né? Lei da Vida, as leis da vida. Ele vai falar sexta-feira à noite aqui conosco, e no sábado à tarde vamos estar reunidos presencial, aqueles que assim puderem e tiverem dentro da sua agenda para estar conosco, tá bem? Então, essa semana vai ser uma semana abençoada, uma semana de muito aprendizado, e eu espero que você tenha todas as condições para separar dentro da sua agenda, ou na sua casa, ou lá no trabalho, ou onde você estiver, para que a gente possa estar junto com você, tá bem? Então, você é nosso convidado. Hoje eu começo, e a partir de amanhã, então, nós teremos nossos convidados para que juntos na semana tenhamos aí uma semana feliz e abençoada, tá bem? Então, você é o nosso convidado para estar conosco. Também dou uma sugestão para você, sugiro aí, para que você reparta com seus amigos, divulgue o link, tá? Divulgue o link aí para quem você conhece, alguém que é apaixonado por esta área da saúde, tanto aqui de perto como de longe, alguém que você conheça, manda esse link. Eu acho que isso vai ser bem proveitoso para todos que receberem essa semana, tá bom? Vamos começar então agora. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da mensagem de saúde e o tempo do fim, o tempo profético. E assim nós vamos começar essa semana para que tenhamos dias abençoados, momentos felizes de aprendizado e de comunhão com o Senhor, tá ok? Quero começar com você convidando para nós orarmos juntos. Ok? Você pode orar comigo? Pode, né? Então vamos orar juntos. Querido Deus e maravilhoso Pai, estamos começando agora um momento muito especial durante os dias dessa semana. Serão dias proveitosos, de bom aprendizado. Pedimos, Pai do céu, que o Senhor derrame bênçãos sobre nós, para que vivamos conforme a Tua palavra e os Teus ensinos. E que tenhamos, Senhor Deus, disposição para termos um estilo de vida saudável e assim, através da nossa vida, influenciar outros a conhecerem a palavra do Senhor. Abençoe todos os nossos amigos, irmãos que estão conectados conosco, que também recebam a bênção do céu
durante este momento e durante toda essa semana. Coloco todos em tuas mãos e oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Lembrando também que você pode interagir conosco, tá bem? Você pode aí no chat, você pode colocar embaixo aí, fazendo algumas perguntas, algumas dúvidas que você tiver, algum pedido de oração especial pela sua saúde ou de sua família, você pode colocar aí no chat embaixo, que prontamente nós vamos responder e a cada noite nós vamos orar por você, tá bom? Então eu quero começar hoje falando para você um pouquinho a respeito da mensagem de saúde e o tempo profético. Bem, dentro do plano do céu, Deus sempre teve uma estratégia de buscar e salvar aquele que é a menina dos seus olhos, aquele que é o objetivo do céu em trabalhar, que é o pecador. E durante a história do mundo, Deus foi intervindo na história do mundo para chamar a atenção dos pecadores para a sua palavra, chamando a atenção deles para a palavra. Nós chamamos isso de verdade presente. A verdade presente é uma estratégia do céu para chamar a atenção dos homens para verdades presentes. Em cada época da história teve uma verdade presente. Então é importante nós entendermos isso, e isso faz parte do desdobramento dos planos de Deus para nós também hoje. Nós temos uma verdade presente hoje. Essa verdade presente, ela vai definir a nossa missão, o papel da nossa existência, e quando nós identificarmos bem esses elementos desta missão, fica mais fácil daquilo que nós vamos crer, daquilo que nós vamos fazer como povo de Deus para o tempo do fim. Então, na medida que nós vamos descobrindo, estudando, aprendendo qual é a verdade presente para esse momento, nossa vida vai estar pautada, direcionada para esse contexto. Mas para nós entendermos melhor isso, então vamos fazer o seguinte, né? Como é que surgiu esse movimento que nós chamamos de movimento adventista, a igreja adventista? Como é que nós conectamos essa verdade presente com a igreja adventista? Não é? Qual foi a verdade presente no século, há 2 séculos atrás, a verdade presente hoje, a verdade presente lá no tempo em que Jesus pregava, a verdade presente lá no Velho Testamento? Mas vamos falar um pouquinho sobre a igreja adventista. Esse movimento, como é que foi a origem profética do movimento adventista? Como foi isso? É? Para que a gente possa entender bem, é importante a gente entender a origem profética da igreja, a origem bíblica e o contexto em que ela surgiu. Veja, a igreja adventista, ela surgiu mais ou menos no século XIX. E nesse momento, o mundo passava por algumas mudanças. E essas mudanças, elas afetaram a maneira de pensar, as atitudes e o modo de viver do ser humano como nunca. Por exemplo, foi nesse momento da história do século XIX que surgiram pessoas que modificaram a maneira de pensar da população. Por exemplo, Sigmund Freud. Freud, ele nasceu nesse período. Karl Marx, Charles Darwin, Nietzsche. Todos esses, eles nasceram, eles desenvolveram suas ideias nesse período. Por exemplo, Freud foi o pai da psicanálise. Darwin, o pai do movimento evolucionista. Karl Marx foi o pai do comunismo. Nietzsche, ele defendia a existência de não Deus, da existência de não Deus, a não existência da alma e do sentido da vida. Ele defendia a não existência disso de vários aspectos. Então foi nesse contexto do século XIX que o movimento adventista surgiu. E foi baseado numa profecia, tá bem? Então, essa profecia, veja, se você conhece um pouco da Escritura Sagrada, Apocalipse 10, do capítulo 10, e o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, nós encontramos aqui o movimento profético e o surgimento das trombetas. Por exemplo, o capítulo 10, ele está, claro, é óbvio, né, entre o 9 e o 11, é óbvio, mas entre a sexta trombeta e a 7ª trombeta. A 6ª trombeta é o preparativo para o encontro com o Senhor, a volta de Jesus Cristo. E a 7ª trombeta será então o cumprimento dessa profecia do surgimento de Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Esse período profético, o período de preparação, que nós encontramos no capítulo 10 do livro de Apocalipse, que nós definimos como
algo de muita importância para o surgimento da igreja adventista. Eu vou ler para você aqui o texto, você pode me acompanhar aí, Apocalipse capítulo 10. Eu vou ler um pouquinho, tá? Então você vai ter que me acompanhar. Eu vou ter que ler um pouquinho, alguns versículos, pelo menos do 1 até o 11. Se você tem a sua Bíblia, eu quero convidar você, pega a sua Bíblia. Não é? Eu estou com a Bíblia aqui comigo, essa aqui é a Bíblia de Andrews, tá? Eu estou com a Bíblia aqui. A minha Bíblia está aberta no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Então é importante nós entendermos esse contexto profético, tá legal? Então seria bom você pegar lá a sua Bíblia, eu vou dar um tempinho, você pega lá a sua Bíblia, corre lá no seu quarto, corre lá na biblioteca, ou na mesa aí onde você está sentado, ou onde você está com o celular. É possível que você também esteja em algum lugar que não pode ter a Bíblia, mas não há problema, eu vou ler o contexto aqui, tá bem? Apocalipse capítulo 10, verso 1 até o verso 11. Diz assim, ó: Então eu vi outro anjo poderoso que descia do céu, e ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de nuvem. E ele segurava um livrinho que estava aberto em uma de suas mãos. Vou dar um pulinho aqui. E jurou por aquele que vive por todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: Não haverá mais demora, mas os dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta. Então isso aqui precede o toque da sétima trombeta, o sétimo anjo tocar a trombeta. Vai se cumprir o mistério de Deus, na forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Veja, entre a sexta trombeta, nós encontramos aqui Apocalipse 9, a queda do Império Otomano, no ano de 1840, e já estamos no tempo do fim. Aí nós lemos o capítulo 10, que é esse desafio, não é? É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, esse é um segundo id, é um movimento de preparo para o cumprimento da sétima trombeta, então, que diz o texto que será a vinda de Jesus Cristo. Esse texto é mais específico no capítulo 11, por exemplo, quando a gente vê, especialmente quando diz ali que ali está a identidade da igreja. Ele define o chamado, o propósito e a missão. E ele me foi dito: é preciso que profetize e ensine de novo a muitos povos, nações, línguas e reis, no versículo 10, ou no versículo 11 do capítulo 10. Então é necessário que a gente pregue, é necessário que a gente fale, é necessário que a gente ensine. E esse é o segundo id. O primeiro id você encontra lá em Mateus capítulo 28. Aliás, se a gente for um pouquinho mais para trás, vamos encontrar lá a história de Noé, por ocasião do dilúvio, quando ele tinha que empregar e ensinar, não é? Aquele era talvez o primeiro id, depois o id de Mateus capítulo 28, e agora nós encontramos o outro id no Apocalipse capítulo 10, verso 11, que diz assim: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a proclamação do Evangelho, essa é a proclamação que nós devemos estar envolvidos. E é dentro desse movimento entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, o anjo tocando a sexta, depois tocando a sétima, esse período, nós chamamos de período do tempo do fim, é esse período que surge o movimento adventista. Esse movimento com força, com esperança. E dentro do bojo desse movimento, surgem alguns ensinamentos para preparar um povo para ter um encontro com o Senhor, não é? O encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Se você for observar, se eu voltar aqui com você, lá no primeiro id, não é? O primeiro id estão declarados alguns sinais que aconteceram lá em Mateus 28, verso 19, que diz assim, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse id de lá, havia alguns sinais. Por exemplo, lá tinha cura instantânea. Lembra que Jesus curava de maneira instantânea? Ele expulsava demônios, ele falava em línguas. Havia todo esse movimento do primeiro id. E é diferente, por exemplo, do segundo id, né? Que é o que nós estamos hoje. Junto com aquele primeiro id havia todos os sinais. Agora, não é? Todo esse movimento
de milagres, esses movimentos da expulsão do inimigo, e alguns movimentos, eles não estão de acordo, eles não são sinais que declaram o segundo id, apenas aquele primeiro id que nós estamos lá no livro de Mateus. Porque se eu for usar esse mesmo critério, lá no dilúvio, Noé tinha um id, que era ensinar, falar que viria chuva. Eu não posso usar aquele id para agora. E nem usar o id de Mateus 28, onde se expulsava demônio, onde havia curas milagrosas, para esse id de agora, que está lá em Apocalipse capítulo 11, verso 10. Profetizar, pregar, ensinar a todas as nações, tribo, língua e povo. Né? Bem, Apocalipse 10, você me acompanhou aqui, você viu? Esse detalhe, dentro do contexto do Apocalipse 10, é importante a gente estar de acordo com essa visão. E o texto fala que a gente devia profetizar e ensinar uma mensagem sob medida para esse tempo que estamos vendo agora. Somos chamados para revelar os segredos de Deus, não é, às pessoas. A Bíblia revelou isso para a gente. E Deus usou os profetas. Deus usou Daniel, Deus usou João. E nós, como adventistas, também cremos que Deus chamou uma mulher muito especial, de nome Ellen White. E ela também faz parte desse grupo para revelar assuntos para nós no tempo do fim. Lembrar que aquilo que ela nos ensinou é de uma grande e favorável importância para nós, não é? Veja, dentro do contexto do movimento profético, nós chegamos aqui em Apocalipse 14. E nós encontramos aqui em Apocalipse 14, nós encontramos as 3 mensagens angélicas. Mas eu quero resumir para você qual que é o fator principal dessa mensagem angélica. Qual que é o foco dessa mensagem? O foco da mensagem, das 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14, nada mais é do que a falsa e a verdadeira adoração. Temei a Deus, dá-lhe glória, não é? Aquele que criou os céus, a terra. O primeiro fala sobre adoração ao Criador. O segundo fala que caiu a grande Babilônia, que caiu esse falso sistema de adoradores, não é? E o terceiro fala sobre os falsos e verdadeiros adoradores. Então você pode ver que a mensagem profética de Apocalipse 14 trata sobre a adoração, a falsa adoração e a verdadeira adoração. Ou seja, Deus nos chamando, através do texto bíblico, através do profeta, Deus nos chamando para que nós adoremos ao Deus verdadeiro, ao Deus real, ao Deus criador dos céus e da terra. Essas mensagens angélicas, elas surgem no tempo do fim para nos chamar a atenção à verdade presente. Tá bem? No contexto, então, vamos continuando para a parte final. No contexto da adoração, como é que o céu se comunica conosco? Veja, dentro desse momento da adoração, como é que Deus se comunica conosco? Como é que Deus fala com a gente? Pois bem, não é? Deus fala com a gente através da minha mente, da mente. A mente é o órgão do nosso organismo que mantém contato com Deus. É a nossa mente. Alguns falam assim, né? O meu coração é sensível à voz de Deus. Não é o seu coração, não. Não são os nossos sentimentos que regulamentam a nossa vida espiritual. Não são os sentimentos. Porque a Bíblia fala assim, enganoso é o coração do homem. Mas é a nossa mente. É que com a mente nós servimos a Deus. Então como nesse contexto de adoração, no tempo do fim, como é que o céu se comunica conosco? Então eu vou ler para você aqui um texto que está em um dos livros de Ellen White, o livro Educação. É um livro que trata a respeito das questões educacionais e em nossas escolas se usa muito este livro. Educação, página 209, diz assim, olha o que ela diz, presta atenção, se conecta comigo. Os nervos do cérebro que se ligam com o organismo todo são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida íntima. Deus se comunica conosco através da nossa mente. O céu fala comigo através da mente. O que quer que estorve a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso, debilitando assim as forças vitais e diminuindo a suscetibilidade mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza moral, ou a natureza amorosa. Né? Então é assim, na medida em que o meu cérebro está debilitado,
as minhas forças vitais vão se debilitar e eu vou ter dificuldade de compreensão. Isso vai tornar mais difícil o despertar da minha natureza moral e da minha natureza amorosa. Ou seja, Deus se comunica com a gente pelos nossos nervos cerebrais. No livro Conselhos sobre Saúde, na página 616, ela diz assim, ó, os nervos cerebrais que se comunicam com o organismo, os nervos cerebrais que se comunicam com todo o nosso organismo, são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem. Perceberam bem? Deus se comunica conosco através da nossa mente, através dos nossos pares de nervos. E essa, diz a revelação, que esta é o único meio pelo qual ele se comunica conosco. É lógico, Deus usa uma pregação, Deus usa uma criança, Deus usa uma música, Deus usa muitas formas de se comunicar conosco. Mas a compreensão está na minha mente. Você sabia disso? Ó, é aqui que na sua mente que você vai ter essa compreensão. Então a adoração, no tempo do fim, entre os verdadeiros e falsos adoradores, ela está conectada direto com o meu estilo de vida, a maneira como eu penso, a maneira como eu cuido do meu cérebro, da minha mente. É nesse contexto que entra então a mensagem do terceiro anjo e é o braço direito a mensagem da saúde, né? Muito bem, vamos concluindo. Qual é o papel da mensagem de saúde no contexto da verdade presente? Qual é o papel então da mensagem de saúde em todo esse contexto da verdade, esse contexto do tempo do fim e da verdade presente? Eu vou ler com você Hebreus capítulo 9, verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Você entendeu o que eu li? Se você entendeu o que eu li, você vai compreender onde Jesus está agora. O que ele está fazendo agora? Amigo, segundo a Escritura Sagrada, o texto sagrado, diz para nós que Jesus está num santuário, num lugar chamado Santo dos Santos, o Santíssimo. O que ele está fazendo lá? Qual é a atribuição dele lá? Segundo a revelação para nós aqui, ele está nos representando, ele está ali intercedendo em favor de cada um de nós. Não é? Ele está ali ministrando no santuário celestial. Esse é o ministério do Senhor hoje, lá no santuário celestial, ministrando por todos aqueles que se achegam humildemente a Ele. Cristo está no lugar santíssimo do santuário, intercedendo por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Ele está lá intercedendo misericordiosamente e esperando por todos aqueles que são despertados a segui-lo, mas também ainda por aqueles que ainda estão ignorantemente violando a sua lei. Isso nós encontramos no livro Primeiros Escritos, na página 255. E agora eu quero te fazer uma declaração para você. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. A transgressão da lei física também é transgressão da lei de Deus. Você sabia disso? Se você agride o seu organismo, se você quebra as leis físicas, não é? As leis da vida também, e isso é uma transgressão da lei de Deus. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. Transgrediu as leis da natureza, transgrediu as leis da vida, também você está agredindo a lei de Deus. Você está agredindo também a lei de Deus. Você percebe que nesse período do tempo do fim, entre a sexta e a sétima trombeta, de 1840 até agora, antes do fechamento da porta da graça, antes de Jesus Cristo voltar, aconteceram algumas coisas interessantes nesse período, especialmente no século passado. Por exemplo, fala sobre o ambiente. Houve um afastamento do ambiente natural, as pessoas estão saindo do ambiente natural e estão indo para as grandes cidades. A família, você está vendo como estão agredindo as famílias, há uma dispersão do núcleo familiar. A dieta, por exemplo, ela hoje virou processada, uma dieta processada artificial, onde se desembala mais
do que se descasca. As pessoas desembalam mais. Não é? Vão a questão do supermercado, alimentos processados, atividade. As pessoas são mais sedentárias hoje. E tudo na minha casa é propício ao sedentarismo. Por exemplo, né? Uma coisa muito simples, né? Na tua casa você tem televisão. Você deve estar até assistindo televisão isso aí agora, né? Veja, controle remoto, né? Antigamente a gente tinha que levantar do sofá, ir lá mexer, trocar o canal, mudar o seletor. Eu sou do tempo do seletor. Alguns nem sabem o que é isso, mas é para mudar o canal. Você se movimentava. Hoje a gente fica no sofá, eu também fico no sofá, você fica só com a ponta do dedo. Você lembra que os carros eram manuais para baixar e levantar o vidro? Hoje é só com o dedo. Não é? Tudo facilitou. E a tecnologia ela tem o seu benefício. Não é? A lava-roupa, as mulheres lavavam a roupa, não é? Aquilo tirava o sedentarismo. É lógico, eu não estou fazendo apologia aqui, a que volte isso, não. Mas eu quero te mostrar que o mundo tem mudado e traz consequências essa mudança. Por exemplo, a questão do repouso. Hoje é uma ruptura com o relógio biológico, o metabolismo. As pessoas trocam o dia pela noite. A questão do pensamento, a explosão da exposição na mídia, nós somos hoje bombardeados na mídia. Então é o seguinte, qual que é o estilo de vida do nosso século hoje? Sabe qual é? Hoje é a era do tudo ao mesmo tempo. Velocidade, rapidez. Não é? Nós vivemos estressados. É o trabalho em excesso. A gente trabalha de maneira excesso. A gente come demais, come errado, faz pouco exercício, não dedica tempo para relaxar, para repousar. Grande parte do tempo a gente vive sob tensão, sob cansaço, excessiva exposição à mídia, e a nossa mente está sempre ocupada, sempre agitada e sempre acelerada, não é? É isso que a gente está vivendo, amigo. O livro Temperança, página 80, os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Os que violam as leis da saúde vão ficar mentalmente cegos e vão transgredir a lei de Deus. Você está vendo que existe uma ligação entre a lei da saúde e a lei de Deus. Por quê? Porque isso vai embotando a mente. Não é? O Deus deste século, ele está cegando o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, para que não conheçam a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Não é? A mensagem adventista de saúde, ela vem exatamente para entrar nessa lacuna, nesse vácuo. Essa é a mensagem para o tempo, essa é a mensagem presente, a mensagem do sábado, não é? O repouso do sábado, o descanso do sábado, o estilo de vida saudável, para que no tempo do fim nós tenhamos uma mente clara para entender o que Deus quer da gente, para que nós saibamos fazer boas decisões, não é? É nesse momento, entre a sexta e a sétima trombeta, Apocalipse capítulo 10, verso 11, é necessário que preguemos novamente, que ensinemos novamente, que vivamos essa experiência novamente, que tenhamos um estilo de vida saudável, espiritual, natureza amorosa. Precisamos ter uma mente clara, percepção exata e um sentido da urgência do tempo do qual estamos vivendo, da iminente volta de Jesus Cristo. É verdade, amigo, é verdade que nós já não fumamos, é verdade que a gente já não bebe bebidas alcoólicas, né? Que nós já evitamos uma série de alimentos, mas nós precisamos crescer ainda, precisamos avançar um pouco mais nesse sentido, precisamos ir um pouco mais adiante. Essa mensagem de saúde torna-se mais clara para a gente, precisamos avançar um pouco mais, tirar quem sabe, da nossa vida, algumas coisas que você sabe e eu também sei, que talvez venham nos impedir de compreender claramente. Precisamos viver a mensagem de saúde por uma razão espiritual e moral, sabe? Ninguém quer viver pouco, né? Nós buscamos sempre a longevidade. Eu mesmo tenho plano de viver até 110 anos. Não sei se vou chegar lá, não é? É lógico que não, né? Dificilmente, né? Mas o estilo de vida saudável, o viver de acordo com os princípios de saúde, não está ligado somente com longevidade. Também está, é verdade, existem várias pesquisas que mostram que os adventistas, eles têm longevidade porque têm um estilo de vida saudável. Mas esse não é o fator principal.
O fator principal de nós termos a saúde é que Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, para que nós tenhamos uma natureza mais amorosa. E isso requer uma mente clara para pensar e agir segundo a vontade de Deus. Veja, estilo de vida saudável não tem só a ver com longevidade. Isso pode ser uma consequência. Você conhece alguém que vivia o estilo de vida saudável e tal, e morreu jovem? Eu conheço. Conheço alguns. Mas isso não inibe, isso não desqualifica, não é? Aqueles que querem viver de maneira saudável, porque o ponto-chave aqui, o ponto principal, é que nós tenhamos uma mente clara para pensar e agir segundo a vontade de Deus. Efésios 6:11, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou veja, astutas ciladas. Por causa da importância da mensagem de saúde, é que o inimigo trabalha por todos os meios para desacreditá-la. Você sabe que quando você às vezes fala da mensagem de saúde, é uma crítica aqui, uma crítica ali. Sabe de uma coisa, amigo? Essa é uma obra, a obra de saúde, o estilo de vida saudável, é uma obra divina. Portanto, a estratégia do inimigo é desqualificar e procurar desacreditá-la. Por isso que ele vem desenvolvendo estratégias para conseguir seus objetivos, suas metas. Conselho sobre regime alimentar, página 150. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. O inimigo quer controlar a humanidade. Sempre foi esse o projeto dele. Ele quis controlar o céu e agora ele quer controlar a humanidade. E segundo a revelação, o seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. Chocante isso, né? O mais forte poder que ele exerce sobre você e sobre eu é através do apetite. E ele procura estimular de todos os modos possíveis isto. Porque no tempo do fim, entre a sexta e a sétima trombeta, preparando um povo para a volta de Jesus Cristo, a igreja nasce nesse momento, traz os remédios da natureza, traz orientações do céu, mas nós enfrentamos um inimigo violento, um inimigo que está astuto. Portanto, amigo, tenha calma, vá com tranquilidade. Vamos orar para que Deus abra nossa mente, para que estejamos preparados para o tempo do fim, para que possamos encontrar Jesus Cristo quando Ele voltar, para que saibamos realmente adorar o Espírito de verdade, que os nossos braços estejam erguidos para encontrar o Senhor quando Ele vier nas nuvens dos céus, aquele que fez as leis da natureza, aquele que pintou o céu, o artista que criou esse planeta, o artista que desenhou este mundo, não é? É o mesmo que quer cuidar de você, é o mesmo que quer que você tenha um estilo de vida saudável, é o mesmo que quer ter um encontro com você, tornar clara a lei natural e instar para que seja obedecida, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo, para preparar um povo para a vinda do Senhor. Mensagem e Medicina e Salvação, página 289. A lei natural, se ela for obedecida, acompanhada da terceira mensagem angélica, de adoração de maneira correta, isso vai preparar um povo para ter um encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Meu apelo para você, meu convite para você, meu irmão, minha irmã e meu amigo que está conectados conosco, que você participe comigo durante a semana, seja aqui conosco todos os dias, no horário que você já sabe, durante as noites, não é? Sempre às 20 horas, você vai estar conosco aqui. E lembre-se, não é? Deus quer preparar um povo para encontrar-se com Ele. Para isso, Ele espera que nós tenhamos um estilo de vida saudável, para que a minha mente compreenda o que Deus quer, e para que Ele se comunique com a minha mente, e para que eu entenda a sua vontade. Nos preparemos para o tempo do fim. Vivemos o tempo do fim, nos preparemos para o encontro com o Senhor. Que Ele te abençoe e que Ele te guarde, tá bem? E nós vamos orar agora para que o Senhor derrame bênção sobre você. Pai do céu, nossos irmãos e irmãs estiveram conectados conosco neste momento. Do céu, Pai, eu lhe peço uma bênção especial a todos eles. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos essa esperança de um dia encontrarmos Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Que Ele transforme o nosso viver, cada dia, e que o estilo de vida saudável, a mensagem de saúde, segundo a revelação dada a nós, filhos e filhas de Deus, que coloquemos em prática, Senhor. Que o inimigo não tenha poder sobre nós, mas que vivamos conforme Tuas orientações. E quando Cristo voltar,
nas nuvens dos céus, todos nós possamos olhar para cima e dizer com alegria que esse é o verdadeiro Deus que nós aguardamos. Dá a tua bênção a todos que estão aqui conectados conosco, aqueles que assistiram conosco, aqueles que ainda vão assistir, todos que participaram conosco, que a tua bênção esteja com eles, com a família deles, preparando-os também para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Te espero amanhã, tá bem? Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.